Estamos em sua casa, estamos no seu coração. Somos Ângelos TV, a televisão católica portuguesa. Olá, então, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um Igreja na Atualidade. Cá estamos nós, cheios de força, para fazer o 52º programa. E como prometido é devido, cá estamos nós, neste magnífico cenário que nos traz aqui cheio de cor, cheio de animação. E já agora, olha, está aí por casa, vá comentando no nosso Facebook o que é que acha do novo cenário do Igreja na Atualidade. Até porque o meu convidado, que é o de sempre e tão especial por isso mesmo, o Padre José Luís Borga, também quer saber, não é, Virtuoso. E virtuoso. Virtuoso convidado. No cenário virtual, temos o Padre Virtuoso. Virtuoso. E a jornalista hiper, super, mega, Pronto. capaz. É bonito o nosso cenário, não é, Padre? O nosso cenário é o mais bonito, tal como nós. Aqui estamos beneficiados. E estamos numa mesa de trabalho. Reparem bem como estamos numa mesa de trabalho, que é ótimo para trabalharmos. E vamos aos nossos assuntos. Vamos aos assuntos. 52 programas para a 52ª jornada das comunicações sociais. Falaremos lá para a frente. Mais para a frente. É uma coincidência que há quem diga que é uma providência. De propósito, nas comunicações sociais, 52. Cá estamos nós, neste belo programa. Bom, antes de mais, boa noite a todos. É com alegria que vamos aqui escolher alguns assuntos que estão na atualidade. E o primeiro parece que é um bocadinho um assunto quase fé divers, sem seu mínimo de interesse, mas tem alguma porque nos mostra muita coisa que nós não sabemos. Não é? O Dom Ilídio Leandro, quando pediu ao Papa, por questões de saúde, a resignação de se deixar de ser o Bispo de Viseu, veio trazer-nos uma forma, também ela, muito simples e disponível, também ao nível do que é a orientação do Papa Francisco, para continuar a sua vida pastoral. E ele pediu, diz ele, não temos razão para duvidar, e segundo consta nas notícias que nos chegaram, que ele pediu ao Papa para voltar a ser pároco, para voltar a paroquiar. Coisa que não é muito comum. Normalmente os bispos, quando entram numa fase de bispo resignatário, vêm para uma casa sacerdotal, ou vêm para Fátima, e normalmente dedicam-se mais à pregação, de retiros, de cursos e tudo mais, mas não vêm a sentar à praça de onde saíram, vamos dizer assim. Não andam para trás, se é que para trás, este sentido para trás e para a frente nestas coisas são sempre discutíveis. Não vou entrar em grandes pormenores. Diz, a primeira parte é esta. Portanto, o Papa recebeu, no pedido de resignação, também o pedido de ele voltar a paroquiar. Primeira notícia. Não é comum que isto aconteça. Segunda notícia, talvez é mais comum e muita gente não se apercebe. Aos 67 anos de idade, prevê receber uma reforma do Estado, o Bispo, de 300 euros. Vamos aqui a ver. É uma reforma que tem a ver com, acho que é a reforma agrícola, de trabalhadores agrícolas. 300 euros. Portanto, um homem com curso superior, com licenciatura, com trabalhos significativos na comunidade, vai para casa com uma reforma de 300 euros. Qualquer Estado devia estar, pelo menos, horrorizado com esta realidade. No entanto, tem a ver com os descontos ou não descontos, enfim, não vamos entrar agora aqui em pormenores, mas para pensarmos que os bispos também, ou os padres, quando se reformam, não saem propriamente com uma reforma por ela. E por isso, diz ele, considera por isso que tem que continuar a trabalhar e é uma questão pessoal e de justiça. Porquê? Porque viver com o trabalho o fruto do seu trabalho é o mínimo de justo, mas também uma questão pessoal, porque poderia, sei lá, a nível da Diocese, a Diocese atribuir-lhe uma pensão, uma reforma, que acontece com outros bispos, mas ele não quer isso. Quer viver, primeiro, da reforma que o Estado lhe dá e depois do trabalho que ele há de realizar ao nível paroquial. E termina por dizer, é uma frase que me delicia como padre e como pároco, é uma obrigação pessoal ele não viver à sombra da bananeira. A bananeira era injusto viver à sombra da bananeira, que eu, podendo, estivesse a oferir um salário sem trabalho. Um homem com 67 anos está muito... Enfim, em termos de reforma, aos 66... 66, depende agora... sem trabalho. Portanto, como a reforma que vem do Estado é tão pequenina, diz o Dom Leandro,
Eu tenho medo de, para além de não fumar, ter de deixar de tomar o café para poder viver com essa reforma. Tomar o café de cada dia. Eu tenho a sorte, normalmente pagam. Tenho essa sorte quando vou a um café. Nem sempre. É frequente. Não, as pessoas têm esse cuidado. Ou não poder tomar os medicamentos. Esta frase eu acho bem similar ao que acontece com muita boa gente em Portugal. Não poder tomar os medicamentos que me vão receitando. Porque, de facto, que tem 300 euros e não é um caso. Não é só escandaloso por ser um bispo, não é? Não é um caso tão pouco frequente como parece à primeira vista. É um escândalo num país como o nosso. É que, se de facto, às vezes, esta gente com estas idades, e quando é por questões de saúde mais ainda, tem um valor nos medicamentos que é, no mínimo, avolumado, não é? Que, se não tiver família, se não tiver um pé de meia, se não tiver alguma ajuda de alguém, de facto, a pessoa deixa de poder sequer comer. É muito complicado. De algum modo, com estas frases do Dom Leandro, é só para explicar que é uma forma como a Igreja também, e a começar, neste caso, com um exemplo bem notável, vai partilhando a sorte, ou o azar de sermos portugueses, e de estarmos a viver num país como o nosso. Portanto, Dom Leandro, Ilídio, que auguro bom futuro e que a paróquia seja solícita ao pároco, que certamente, se o receber como pároco, terá, com toda a alegria. Se não quiser, vá para a chamusca, que a gente arranja lá um cantinho. Fazer um padã. E esperando então que o Papa Francisco aceite de facto esse pedido, porque é preciso o Papa aceitar, não é? Não, neste caso é o bispo que o vai suceder, atribuir-lhe a paróquia e enviá-lo, porque as paróquias são da responsabilidade do bispo, nós somos as nossas nomeações... Neste caso não é preciso autorização do Papa, apesar de ser numa resignação. Não, evidentemente. Não é o Papa que vai nomear pároco. Quem vai nomear pároco é o bispo que o vai suceder. Muito bem. Avançamos na nossa conversa e vamos precisamente para o Vaticano, que para a semana reúnem a Diocese de Roma, no sentido de olharem um pouco para algo que o Papa Francisco deixou já na sua Evangelho Gaudium, referente a doenças espirituais, e vão estar a refletir um pouco sobre isto, não é, Padre? Desde a Quaresma, que esta Diocese de Roma, não é, tem vindo a reunir alguma observação, algum estudo, alguns elementos que fazem, que os desafiaram a verificar se as doenças espirituais de que fala Evangelho Gaudium, em que medida elas se concretizam, elas são tão visíveis e tão desafiantes quanto parece serem. Talvez valha a pena recordar quais são aquelas que o Papa aponta. Eu vou aqui evocá-las. Primeiro, a economia de exclusão, ou seja, lá está, na linha do que vinhamos a falar atrás com o que se passava com o Dom Ilídio, a indiferença egoísta, o individualismo cómodo, a guerra entre nós, portanto, os conflitos derivados ao ciúme, aquelas coisas do costume, o pessimismo estéril, o mundanismo espiritual. São estes as 5 doenças que afetam as comunidades cristãs. E é engraçado porque houve algumas dioceses que fizeram com este tipo de crivo, vamos dizer assim, ou de indícios, tentaram traduzir como é que na prática, nas paróquias, nas cúrias diocesanas, nas atitudes dos párocos, estas doenças se tornam tão visíveis. E, curiosamente, também com uma coisa que é procurar onde é que estão os remédios. A cada doença deve corresponder também um remédio próprio. A humildade, a oração, enfim, o sentido de comunhão, a partilha, enfim, são dinâmicas próprias que hão de levar a que estas doenças, primeiro, não sejam tão volumosas como, infelizmente, tantas vezes são, e deem lugar a dinâmicas que as contradizem, ou pelo menos que as curam. Não é? E, parecendo apenas um exercício académico, quando nós vamos traduzir até que ponto é que esta economia de exclusão significa que, para uns ganharem, uma grande parte fica fora do esquema. Não é? Se quisermos usar no desporto, para um ser campeão, os outros são todos os primeiros dos últimos, é o segundo. Não é? Ficam todos em último. E numa sociedade como a nossa, e sobretudo na Igreja, este estilo de vivência, por exemplo, uma das coisas, vou só dar este exemplo, a propósito do que falávamos atrás do Dom Leandro, as dioceses tentam, por exemplo, haver um fundo económico
para que os padres que não tenham um mínimo que está determinado pelo fundo, o chamado Estatuto Económico do Clero, que varia de diocese para diocese, no caso da minha diocese são 750 euros, creio eu. Imagina que uma paróquia não tem os 750 euros para dar. Há um fundo que repõe esse valor, de forma a que todos tenham, pelo menos, no mínimo, esse valor. Portanto, o que vai acontecer com o Dom Leandro é que, embora receba os 300 euros da comunidade, da reforma do Estado, o que se procura saber é se a paróquia tiver 750, imagina se fosse o caso, ele até oferecia os 300 euros para outro padre que não tivesse, a paróquia não tivesse 300. Esta é tal economia que, em vez de ser de exclusão, é de integração e de comunhão, o que falaremos mais à frente também a propósito disto. O individualismo cómodo, que é, se eu estou bom, está tudo bem. Desde que eu esteja acomodado e a mim não me faltem as coisas, quero lá bem saber do que se passa com os outros. Ou a indiferença egoísta, não é? Tipo, se eu vejo algo que está mal, desde que não me afeta a mim, encantado. Não vou meter nessas coisas, que eu não gosto de meter em barulhos. Ou então, azar dele. Ou então, a tal história, quando sou eu a vítima, eu queixo-me que os outros não me ligam, não têm interesse. A indiferença. O pessimismo estéril é sempre pior. Isto está sempre, não vale a pena, esta gente não merece. É o tal pessimismo que, em vez de gerar uma nova realidade, seca tudo. Não é? Que também acontece. Ou o mundanismo espiritual. Em vez de nos dedicarmos também a acreditar na unção do Espírito, na graça de Deus, o que fazemos é, espiritualmente, acreditamos só nas nossas forças anímicas, no querer vencer, na esperteza, enfim, uma série de coisas. Ora, o que acontece é que estas doenças espirituais vão dar lugar, na próxima segunda-feira, na Diocese de Roma, a uma reflexão sobre o tema, impulsionado pelo vigário da Diocese, que está em nome do Papa. O Papa é que é o Bispo de Roma, mas ele tem um vigário para a Diocese, no fundo é quem ocupa bem esse lugar, com uma carta que vai, com que ele lançou este desafio e que vai agora dar lugar a este trabalho de partilha, de recolha destas coisas. Eu acho que é uma maneira muito interessante de nós percebermos que os documentos e as grandes reflexões que vêm às vezes nos documentos oficiais não devem ficar fechadas naquelas coisas. Devem depois ser traduzidas e agarradas, desde logo, para quem lê os documentos. Supõe-se que os padres e os bispos os leem. E até era bem interessante que as dioceses decidissem refletir sobre isto e fazendo dinâmicas sobre esta matéria, não é? Claro, se calhar haveria pano para mangas, padre. Eu creio que não há nenhuma diocese que não ganharia bastante em fazer para si próprio este tipo de análise, de observação e, por que não dizer, de se entusiasmar a enfrentar, que são doenças, repito, que são reais, que deixam muitas vezes pessoas na sua solidão, pessoas desesperadas, pessoas sem o mínimo de tal expressão que a gente fala na Eucaristia, de comunhão. E isso, sim, não tenho dúvidas que, quer a nível das paróquias, também se podia ver, como é que nas paróquias estas doenças também têm as suas expressões. E às vezes, porquê? Por comodismo nosso, porque achamos que, quantas vezes o Papa tem dito isso também, devia ser um clube onde se está bem. Eu gosto de ir à igreja quando me sinto bem, mas logo que sinto alguma coisa, sei lá, olhar de lado, ou olhar uma conversa com que eu não concordo, ou uma chamada de atenção para uma atitude menos, eu não estou para isto e tal, isto não venho aqui para aturar isto, embora. E isto acontece com muita frequência, são doenças, e as doenças não as têm porque as querem. Às vezes têm-nas porque não cuidamos de não as apanhar, mas depois, muitas vezes, é porque não fizemos a tal terapia que a Quaresma bem que nos põe sobre aviso, mas que, de facto, a terapia não acabou com o domingo de Páscoa. Não? Exatamente. Vamos avançando na nossa conversa, padre, mas vamos nos manter com aquilo que é o Vaticano e olhando para esta semana. Quarta-feira é sempre dia de audiência geral. O Papa Francisco tem vindo a fazer as suas catequeses, realçando aqui o batismo, e esta semana ele acaba por focar em algo que é muito importante, dois conceitos: a importância do batismo e depois o facto de o diabo. E explica isto de uma forma fantástica. Nós muitas vezes, e eu aqui, honra seja feita, o que o Papa está a fazer, não só de maneira sistemática, mas muito pedagógica. E isto é pena que às vezes eu quando tenho também propor aos pais
uma visão, um olhar sobre o pedido do batismo de uma criança, do seu educando, às vezes temos dificuldade em criar interesse. O que é isto do batismo? Não é? Para lá do que é o que vai ser o dia do batizado, enfim, para lá da festa, todas, não é? a que horas é que chega à missa, o que é que tem que trazer, isto demora muito tempo, a última pergunta, Sr. Padre, e o batismo demora muito tempo, que é para saber a que horas é que chegam à quinta ou ao restaurante. São as preocupações que as pessoas têm, como se o dia fosse a coisa mais importante. Sendo que à segunda-feira já se esqueceram que a criança está batizada e que eles se assumiram mais uma tarefa bem ambiciosa. Ora, em primeiro lugar, pelo batismo, a Igreja é mãe. Deus é pai, a Igreja é mãe. Aquela conversa de Jesus com Nicodemos, que é não entrar de novo no seio materno e não voltar a nascer, não entrará no reino dos céus. Portanto, a nossa maneira de ser Igreja, muitas vezes, não é fraterna porque não vemos a maternidade de Deus a gerar-nos neste seio. É o lugar onde a gente, pela água do batismo, talvez chamar a atenção para isso, nós tínhamos um líquido amoniótico no útero da mãe, onde fomos desenvolvendo a nossa estatura, a nossa constituição biológica, mas também os nossos primeiros sentimentos, não é? O bater do coração da mãe, a agitação ou não da mãe, a tranquilidade, tudo isso passa para o feto. Isto que acontece no seio da mãe, acontece no seio da Igreja, a partir do batismo. Somos introduzidos neste banho espiritual, cuja ligação umbilical é pela Eucaristia, dentro da própria comunidade, mas depois, quando saímos, trazemos connosco o vigor da vida espiritual para vivermos como filhos de Deus. E depois, unidos a Jesus Cristo, e talvez esta a forma mais interessante, tal como o feto está ligado à mãe vitalmente, basta haver uma circulação de placenta para o feto morrer, não é? Se não estiver ligado à mãe, tal como nós não estivermos ligados a Cristo, toda esta vida espiritual que o batismo nos dá, de filhos de Deus e irmãos em Cristo, vai por água abaixo, morre. E diz, queridos irmãos, o Papa diz esta frase que eu acho notável, esta é a vocação cristã, viver unidos a Cristo na Santa Igreja. É que há pessoas que gostam de estar unidos a Cristo, mas sem estar na Santa Igreja. É uma história. Eu estar unido à mãe, mas sem estar na placenta, sem estar dentro daquele ambiente que me desenvolve. Não há vida unida a Cristo sem ser unida ao seu corpo. Cristo alimenta-nos com o seu corpo. E este corpo é a Igreja. A Igreja de Cristo. E é bom que a gente veja isto na fé. Claro que estas coisas têm que ser vistas a partir do que é a riqueza da palavra de Deus. Isto não é por argumentação teórica. Participando da mesma unção, a de Cristo, para realizar a mesma missão. Isto é de forma tão simples, mas tão, diria, eficaz, que eu gostaria que a gente percebesse que é esta a mensagem que eu tenho que passar. Que me interessa a mim, dizia eu a uma família há pouco tempo, dar-lhe uma bicicleta, se você me prova que não a vai estragar, coisa que não é para isso, eu quero a bicicleta que é para a criança aprender a andar de bicicleta, o que se calhar vai estragá-la, não é? Ou vai-lhe causar um ou outro acidente, que é preciso mudar de rodas, é preciso... enfim. Mas que me interessa se você nunca vai deixar a criança andar sequer na bicicleta. Mas é tão boa, tão bonita, que eu vou pô-la... Parece aquelas mães a quem a gente dá um boneco e ela esconde o boneco para a criança não o estragar. Porque parece que o importante é que o boneco não se estrague. Quando o importante é que ela brinque. Não é? Portanto, se a criança não participa do íntimo da Igreja, não participa, com quem? Com os pais também lá estão, não é? O Papa até chamava como é que os pais levam a criança à catequese e depois não a levam à vida da Igreja. Lá está, unidos ao corpo, que é a Igreja, nesta unção, participando da mesma missão, produzindo frutos que durem para sempre, os tais frutos para a eternidade, a saber, a alegria, a justiça, a paz, a verdade. São os frutos para a vida eterna, não é? Isto significa tomar a vida, uma oferta agradável a Deus, prestando-lhe testemunho de uma vida de fé e de caridade e pôr a vida ao serviço dos outros, segundo o exemplo de Jesus Cristo. Que frase tão lapidar que nos daria quase um curso intensivo sobre o que é ser cristão. Portanto, é na Igreja que somos gerados como filhos de Deus e um filho de Deus conhece por isso, produzir estes frutos, unido a Jesus Cristo, sem o qual nada podeis, sem mim nada podeis, e, até porque os evangelhos destes dias têm sido bem interessantes, permanecei em mim e eu permanecerei em vós,
E, portanto, o Papa tem-no dito. Portanto, uma criança, se os pais vão pedir o batismo sem ter a consciência que estão a colocá-lo nesta dinâmica sagrada, nesta dinâmica de graça, na qual somos banhados, vivificados e nos desenvolvemos, se calhar estão a pedir uma coisa errada, e quando estão a pedir uma coisa errada, lá está. Se eu bicicleta só tenho uma para aquela pessoa e ela promete que não a vai usar, eu se calhar vou guardá-la para outra pessoa. Não tenho que... Não se fosse... Porque o objetivo do batismo não é que a criança tenha sido batizada, é que ela seja batizada. E, de facto, o que a gente vê muitas vezes é que as pessoas dizem: eu fui batizado quando era criança. Fui. Não sou. Não sou. Desde criança. Temos que terminar esta primeira parte, mas acho que rapidamente ainda dá tempo. Não sei se quer abordar a questão do Papa Francisco ter mencionado aqui o diabo, não é? Que ele até diz que ele é assim uma coisa, pronto, não vale a pena ligar-lhe nenhuma, não é? Eu vou dizer a frase, disse o Papa: é perigosíssimo apresentar-se... O diabo é perigosíssimo. Primeiro, o diabo é perigosíssimo. Ele não é perigoso. É perigosíssimo. Faz mesmo mal à gente. Primeiro, apresenta-se com todo o seu poder, as suas propostas são mentiras e nós, tolos, acreditamos. Que é aquela história: estás pertinho e foste acreditar neste... Não vês logo que é mentira. Não é? Tu és um super-homem. É mentira. Tu és a coisa mais linda do mundo. Isso é uma mentira que a mãe diz. A todos os filhos, é mais linda do mundo para a mãe. Pois. É diferente, não é? Saber falar bem é capaz... Ele sabe falar bem, perdão. Ele sabe falar bem, o diabo, leva à boa. É capaz de cantar para enganar. É um derrotado, mas que se move como um vencedor. Portanto, ele apresenta-se como todo poderoso, mas ele só esqueceu que está falido. Ele não tem hipótese nenhuma. Parece aquelas pessoas que se fazem muito importantes e, vai saber, não têm nada por onde se pegue. É um derrotado que se move como um vencedor. E às vezes as pessoas sentem-se derrotadas por um derrotado. Impressionante. Acreditam mais no poder do diabo do que no poder de Deus e da graça, que já o derrotou, portanto, que já o venceu. Diz assim: a sua luz é radiante como os fogos de artifício. Mas não dura. O fogo de artifício acaba logo. Acabou logo. E desaparece quando a luz do Senhor é ténue, mas permanece. Portanto, ele faz-se importante. Parece aquelas pessoas que incham, quase que falam forte, têm poder, mas não têm poder para nada. Portanto, quem acha que o demónio tem poder é porque ainda não viu o poder de Deus. Portanto, é uma maneira interessante de dizer: ele é perigosíssimo, sobretudo quando nos engana. Eu já conheço pessoas que vivem perfeitamente abatidas, convencidas que são fruto do mal olhado, aquelas coisas que cá se vai dizendo por aí, né? E acham que o mal tem tanto poder que os derrota. Ainda não viram o poder da graça de Deus. É uma luta. O demónio, embora vencido, continua a fazer das suas. Mas, quem é que lhe diz a ele? Eu já disse ao FMI para dizer que ele nunca mais paga a dívida. Mas pronto, é uma maneira muito interessante do Papa dizer: o Papa diz que o mal não existe. Existe, sim, senhor. E o problema é que ele continua a trabalhar desta maneira e a enganar-nos, sobretudo se não temos a verdade de Deus. A melhor maneira de nós não sermos enganados é estudarmos. Quer dizer, há gente que só, fui enganado. Outro dia ouvi duas pessoas dizer que saíram das testemunhas de Jeová, que foram muito enganadas lá dentro. Está explicado. Não estudaram. Foram buscar. E quando saíram todas lendo a palavra de Deus. Muito bem. Vamos fazer então aqui uma curtíssima pausa nesta Igreja na Atualidade e voltamos já de seguida. Até já. Estamos em sua casa, estamos no seu coração. Somos Ângelos TV, a televisão católica portuguesa.